Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale. Sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. E hoje o tema é assim. Há um tempo atrás eu fiz um programa relacionando Spinoza e Kardec. Porque ao ler um pouco sobre Spinoza, eu gostei muito da ideia dele sobre Deus, a forma com que ele enxerga a vida. Eu achei muito interessante. Eu já tinha lido Descartes, e Descartes ele tem um pensamento lógico extraordinário. Eu achei interessante, de repente, tentar fazer um estudo dos três. Aí eu escrevi um texto, eu pesquisei aqui, pesquisei acolá, e aí desse texto saiu esse PowerPoint aqui para acompanhar o nosso bate-papo. Descartes, ele gera um método, o método da dúvida. É ele que fala, penso, logo existo. Por quê? Ele fala, meus olhos eu não tenho como confiar nos meus olhos, porque ele só enxerga do vermelho ou violeta. Existem outras emanações luminosas abaixo do vermelho, como o infravermelho, como tem acima do violeta. O ouvido também não dá para eu acreditar, porque ele só escuta uma faixa. E assim ele foi descartando tudo ao seu redor como um ato falho, como algo que não dá para você acreditar 100%. E aí ele falou, pera um pouquinho, o pensamento não. Eu sou o meu pensamento. Então eu penso, logo existo. O Spinoza, ele faz um estudo da natureza muito grande e ele faz uma conexão da natureza com Deus. Fantástico. E claro, o nosso querido Kardec, com a fé raciocinada, com um trabalho profundo, que muita gente não consegue entender bem até hoje Kardec. O pessoal acha que Kardec é o construtor de uma religião. Kardec vem mostrar a forma profunda de raciocinar a existência da vida. Não mais olhando apenas o lado material, mas transcendendo a existência do dia a dia. Então, a ideia central é compreender antes de crer cegamente, examinar com razão e método e transformar a vida moral. Veja, Descartes, ele está aqui na Terra de 1596 a 1650. Spinoza chega em 1632 até 1677. Você vê que é bastante tempo antes de Kardec. Então houve toda uma preparação para Kardec em 1804. Começa o trabalho dele em 1860, 1850 e uns quebrado, 1854, 55. E ele herda, direta e indiretamente, ele herda todo o aprendizado que esses seus antecessores deixaram. Então, o problema todo é evitar superstição, medo religioso e autoridade sem exame. Isso é fundamental. E que é o que mais você vê nas religiões, medo. Infelizmente, tem muito disso. Mesmo em alguns centros espíritas, cria-se medo. Não sei para que isso. Quando, na realidade, não é essa o objetivo do espiritismo. Não é gerar medo, mas gerar amor, gerar entendimento. Mas vamos lá. Descartes, a pronúncia em francês, me desculpe, eu não falo francês, mas ele cria uma dúvida metódica. Ele falou aquele penso, logo existo, e ele vai numa análise onde ele procura ver evidências em tudo aquilo que está sendo trabalhado. Então eu pus ali, a dúvida não é descrença final, mas instrumento para afastar o erro. E o Espiritismo usa isso. Essa é uma relação profunda de Descartes
e Allan Kardec. A razão deve trabalhar com ideias claras, distintas e ordenadas. Descartes falava isso lá atrás, e o Kardec vai usar. A consciência pensante aparece como ponto de partida de certeza. Sem dúvida, é justamente a consciência que denota que eu existo, que eu sou espírito. Descartes, a substância, ele parte de uma ideia de que a substância pensante, a consciência, ele cria uma estrutura, ele não fala em transcendência da vida, ele fala no contexto da vida física. Ele vai falar do corpo como uma substância extensa da matéria, ele não faz nenhuma ligação com o mundo espiritual. Bom, aí quando vem Kardec, ele vai dizer que nós somos espíritos que estamos encarnados no mundo físico. Fica claro que esses pensadores anteriores a Kardec não eram espiritualistas, mas eram de uma genialidade extraordinária e prepararam, consciente ou inconscientemente, o caminho para Kardec. Em Descartes, alma e corpo são realidades distintas. Agora, em Kardec, a alma é o espírito imortal, encarnado, individual. Kardec amplia o problema filosófico ao inserir sobrevivência, progresso e responsabilidade moral. Coisa que no Descartes ele não vai falar isso. Aí entra Spinoza. Eu quis relacionar os três, né? Spinoza vai relacionar Deus com a natureza e ele vai mostrar uma ordem necessária e intangível. O que quer dizer isso? Que tudo está no seu devido lugar. Tudo tem um motivo para existir, mas ele não consegue sair do contexto material. Spinoza rejeita um Deus movido por paixões, ele está correto, de preferências, ele está correto, e de vingança, ele está corretíssimo. A realidade expressa uma ordem universal regida por leis. Também, ele não falou nada de que o Kardec não tenha nos ensinado também. Conhecer a causa, libertar-se das paixões confusas e viver melhor. Agora, o problema do Spinoza, que ele era, de uma certa forma, panteísta, porque ele entendia que quando nós morríamos, nossa inteligência voltava para o todo, voltava para Deus. Ou seja, nós não tínhamos uma individualidade, ele não entendia nós como individualidade, mas como ser pensante enquanto aqui na vida. Deus como ordem infinita da realidade. E Kardec, um pouquinho diferente, Deus como inteligência suprema e causa de tudo. É a mesma coisa? É quase a mesma coisa. Porque quando eu falo Deus como ordem infinita da realidade, eu não estou dando a Deus, ao Pai, uma inteligência. Eu estou dando a Ele não é domínio, mas uma penetração em tudo. Pura e simplesmente. Kardec não adota o panteísmo de Spinoza, que o Spinoza vai adotar. Ambos combatem a imagem de uma divindade arbitrária ou vingativa. Você vê que aí há uma conexão entre eles. Kardec, a justiça divina aparece nas leis morais, causa e efeito e progresso do espírito. Veja como eu olho, sabe por quê? Eu olho pelo ângulo como a espiritualidade vem trabalhando. Desde a antiguidade, com Sócrates, Platão e tantos outros caras espetaculares. Eu estou lendo um livro de Epiteto, é um pensador romano do século I. E eu comprei um livro na livraria sobre a filosofia de Epiteto, e você abre o livro, são historinhas, assim, com um título e um texto, muito parecido com o livro Agenda Cristã, né? Pão Nosso, os livros que o Emmanuel psicografou para o Chico. Eu achei um espetáculo. Se eu pegar esse livro, arrancar a capa dele, escrever livro psicografado pelo médium fulano de tal, do espírito fulano de tal, e entregar para uma pessoa, ele vai pensar que é um livro mediúnico. Lá dentro não fala de Jesus, não fala de Deus,
mas fala de uma filosofia profunda de vida, simplesmente maravilhoso. Ele fala em perdão, ele fala em amar, ele fala de amar de forma restrita. Epiteuto, há 2000 anos atrás, que não era cristão, talvez até perseguia os cristãos. Mas o livro dele, Regras de Bem Viver, acho que esse é o nome, como eu digo, eu tenho péssima capacidade para guardar nomes, seja do que for. Luto contra isso, estou até tomando uns remedinhos para ver se melhora um pouco, mas a vida inteira foi assim, não é de agora. Pois é, então, quando eu quis fazer essa comparação entre eles, gerou essa telinha aqui, ó. Autor, Descartes, ponto de partida, dúvida e consciência. O Spinoza, ordem da realidade. E o Kardec, ele parte com o quê? Com fatos espirituais. Depois, qual é o caminho do Descartes? É análise racional, extremamente racional. O Spinoza vai para dedução filosófica. E Kardec, observação e comparação. Você vê os níveis como muda? E no final, a finalidade. Descartes, a finalidade dele é a certeza e clareza. Do Spinoza, libertação pelas causas. E o Kardec, a fé raciocinada e a moralidade nossa. Então você percebe o quanto tem muita coisa que converge mesmo, né? 3 maneiras de pensar sobre Deus. O Descartes vai dizer assim, Deus como garantia racional da verdade. No livro dele fala assim, se Deus não existir, nós vamos ter que inventar, porque só assim as coisas vão fazer sentido. Ele partiu do princípio de que não faz sentido a vida não ter Deus. O Spinoza vai dizer que Deus conectado com a natureza é uma ordem necessária. A natureza não pode existir sem Deus, ele tem que estar ali dentro. E o Kardec continua dizendo que é uma inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. A convergência filosófica dos 3 é que Deus não deve ser pensado como arbitrariedade, medo ou até mesmo superstição. Não podemos. Na atual conjuntura de evolução tecnológica que nós vivemos, de evolução cognitiva, de forma de pensar racional, nós não podemos pensar em Deus assim. Temos que pensar em Deus conforme Jesus nos mostra. Um Pai. Alma, corpo e espírito. Como é que esses 3 homens brilhantes, em épocas diferentes, mas convergindo para a mesma coisa, como é que eles pensavam? Corpo, matéria, extensão, organismo. Alma, mente, consciência e pensamento. Alma, mente, consciência e pensamento. Está tudo junto. E espírito, imortalidade, progresso e responsabilidade. Então, enquanto o Descartes pensava no corpo, e tudo estava no corpo para ele não conseguia conceber a ideia de espírito, o Spinoza já vai num outro nível. Ele já vai para uma alma, mas uma alma que depois que desencarna volta ao todo e deixa de existir e é fragmentada novamente do Pai para habitar um novo corpo. Então ele não tinha a consciência de evolução que o Kardec tinha. Porque no Kardec ele fala espírito, imortalidade, progresso e responsabilidade. Descartes separa pensamento e extensão. Spinoza rompe o dualismo ao pensar a realidade como uma única substância. Para ele tudo é uma coisa só, tudo está em Deus. E o Kardec preserva a individualidade do espírito e sua evolução moral. Quem está certo? Quem está certo? A minha análise é que os 2 primeiros eram uma preparação. Eu acredito que o Kardec está mais próximo da verdade, está mais próximo da realidade. Sem desprezar o trabalho dos outros, muito pelo contrário. O trabalho de Spinoza, de Descartes e outros pensadores soma-se, tudo soma para chegar no Espiritismo.
Espiritismo não é apenas uma religião. O que ele menos é religião. Espiritismo é uma filosofia de vida. Que filosofia é essa? A filosofia de que a vida continua. Que você é responsável por você. Que Deus te criou em algum momento no universo e deu a você a condição de evolução. E tudo que você conquistar será através dos seus méritos. Talvez Deus pudesse fazer de outro jeito, mas por algum motivo ele escolheu esse, pelo menos por enquanto é o que a gente entende. E é o que a gente entende que eu, vivendo o Evangelho de Jesus, se eu conseguisse, eu me machucaria menos. Pessoal, o Evangelho de Jesus nada mais é do que um manual de bem viver. Esquece religião, esquece. Vamos dar uma de Spinoza aqui. Esquece religião. Viva o Evangelho. Você vai se machucar menos. É isso que Jesus colocou nesse livro. Como viver em paz. Como viver bem. Como viver com saúde. Porque a doença não está no corpo físico, está no espírito. Cure o espírito, você cura a doença. É automático. 4 convergências que acontecem entre os 3. Confiança na razão, valorização das leis, crítica à superstição e conhecimento como transformação moral. Todos eles fluem por esse mesmo caminho. A razão ordena pensamento e ajuda a evitar fanatismo. A realidade não é caos, ela é inteligível e regida por leis. Realmente. E, por fim, a verdade deve produzir responsabilidade, progresso e reforma íntima. Agora, há algumas diferenças? Sim, há algumas diferenças a serem respeitadas. Descartes, ele é dualista entre alma e corpo. O Spinoza, ele é monista, ou seja, para ele, tudo é uma substância que se desmontou e formou tudo e Deus está em tudo. Então, ele não tem esse contexto que o Kardec tem, de que o universo é composto de 3 reinos distintos. Não precisamos ver 2 reinos distintos. O reino material e o reino espiritual. E esses 2 reinos, material e espiritual, é regido por uma força chamada Deus, ou Senhor, Lorde, o nome que você queira dar. Então, Kardec tem uma visão um pouquinho mais profunda do que os outros 2. Descartes busca certeza na consciência racional, Spinoza constrói uma metafísica dedutiva. Então, ele vai olhando a natureza e vai tomando. Por isso que ele fala, não vão nesses templos escuros, dizendo que ali a minha casa seria a prece de Spinoza a Deus, né? Não vai nesse lugar, que isso aí não é minha casa coisa nenhuma. Minha casa são os rios, as montanhas, são as pessoas, é a vida. Então ele tem toda essa coisa poética. Maravilhoso, maravilhoso. Kardec reivindica um método de observação aplicado aos fenômenos espirituais. Kardec, ele cria uma forma de analisar os espíritos. Não dá para ele usar o método tradicional científico clássico. Ele usa, sim, todo aquele processo dedutivo que a ciência usa, mas ele cria mecanismos, da mesma forma que os métodos usados na física não é o mesmo método usado na sociologia, que, por sua vez, não é o mesmo método usado na medicina. Cada uma das áreas das ciências tem metodologias próprias, todas respeitando o que nós chamamos de método científico. Kardec dialoga com a questão moderna, mas não é simplesmente cartesiano e nem espisionista. Então, vou explicar. O que é método cartesiano? É a coordenada XY, que é o Descartes. Então, para todo X tem um Y. Então, existe uma equação, existe um desenho. Então, para todo X tem um Y, ou para todo Y tem um X, não importa. Importa que tudo tem uma razão de ser. Mas Kardec é assim também? Não. Kardec vai um pouco mais longe.
O Spinoza continua com a ideia dessa metafísica dedutiva dele. E Kardec não. Kardec vai mais longe com relação a todo esse contexto. Porque o que o Kardec vai falar é espiritualidade evolucionista, espírito e progresso. O Kardec nunca tira a ciência como o ponto alto de tudo que ele vai fazer. Ciência é tudo, e tem que ser. Não a ciência da forma que está sendo tratada nos dias de hoje. Os dias de hoje tem coisas absurdas sendo visto como ciência e não é. Seja lá por interesses políticos, seja o que for, mas não é. Ciência é algo impessoal. O que o Kardec fez foi colocar um contexto a mais ali. O Descartes, totalmente impessoal, a análise dele era fria. O Spinoza deu um contexto filosófico para a natureza, para Deus. E o Kardec volta a uma racionalidade profunda para explicar a vida. E assim, quando você ler outros pensadores sérios, você vai tirar algumas coisas dali que bate com o contexto espírita, outras não. Há pensadores extremamente materialistas, há pensadores extremamente pesados na sua análise, para mim não serve. Há pensadores fantásticos com uma análise profunda, esbarrando em contextos filosóficos de valores espirituais profundos. Compete a nós separar o joio do trigo. Compete a nós verificar onde tem os falsos profetas e nos distanciarmos deles. E o Kardec nos dá todas essas ferramentas necessárias. É isso aí, pessoal. Até o nosso próximo programa, O Espiritismo em Nossas Vidas. Tchau, pessoal. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.